pessoal da educação física, né? Os profissionais da educação física que exercem atividades aí, né? E também outros profissionais ligados à área enviaram um requerimento à prefeitura recentemente sobre a volta das suas atividades, claro, dentro aqui de um trabalho muito bem elaborado, e os educadores físicos da cidade de Ubá apresentaram por meio deste documento a argumentação embasada para a retomada das atividades de estabelecimentos como estúdios, academias e boxes, levando em consideração aspectos abrangentes no tocante ao jurídico, científico e socioeconômico. Representados aí, né, assinados aqui nesse documento pelo Leonardo Santana Bretas, bacharel e licenciado em Educação Física, pós-graduado em Exercício Físico, aplicado à reabilitação cardíaca e grupos especiais. E também pelo Ítalo Souza Rocha, bacharel em Educação Física na UFV, pós-graduado e especialista em Bodybuilding Coach, a Uniguaçu, tá certo? Mas eu recebo aqui, representando, né, esses profissionais, o Alexandre dos Santos Mendes, ele que é educador físico, proprietário também da Academia Onda Azul. Alexandre, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, o prazer é todo meu por esse espaço que você está nos dando aqui aos educadores para poder expor o que está acontecendo, né? A nossa visão a respeito disso tudo aí. Ô Alexandre, primeiro a gente gostaria sempre de avisar, como a gente sempre faz em todo programa, em toda entrevista aqui, nós estamos realizando essa entrevista sem a utilização da máscara, porque todas as outras demais medidas de segurança já foram tomadas, como por exemplo a higienização dos estúdios. Nós temos aqui o álcool gel já utilizado, né? E um distanciamento aqui já suficiente para que nós possamos conversar sem a utilização dessa máscara. Ô Alexandre, eu vejo aqui que o documento é extenso, ele tem aqui cerca de 40 páginas, em vários aspectos, é um estudo muito bem elaborado, muito bem feito. Quem é que fez, quem é que preparou esse documento aqui? Bom, como você leu no início, né, o professor Leonardo e o professor Ítalo, que encabeçaram a produção desse documento, buscando ajudas de profissionais da área da economia, da área jurídica, para poder realmente ter um documento confiável a ser apresentado à prefeitura. Porque esse documento surgiu numa solicitação da prefeitura para que eles pudessem analisá-lo e poder ter um embasamento para a reabertura das academias. Então, inicialmente, houve solicitações nossas para a prefeitura para poder reabrir. Com essa documentação solicitada por eles, foi sugerida até num paralelo, eles falaram, olha, como as empresas de imóveis fizeram, vocês poderiam também elaborar textos, documentos que comprovassem um retorno seguro das academias. E nós isso fizemos com esse documento aí. Muito bem, está muito bem feito, está muito bem elaborado, pude ler aqui na íntegra, inclusive. A atividade física, ela é reconhecida como uma área ligada à saúde? Hoje ela tem esse reconhecimento? Há décadas. Se eu não me engano, desde 1989, ela é reconhecida como uma área essencial, tá? E ela é ligada à área da saúde. Então, foi inicialmente, quando suspenderam o trabalho dos educadores físicos, seja ele através de uma academia ou de um trabalho autônomo, né, mas como educador físico, foi de surpresa nossa, porque acreditávamos que nós poderíamos trabalhar na linha de frente ao combate à Covid, desde, né, com a atuação onde nos compete, que é o quê? Continuar melhorando, contribuindo para melhorar o condicionamento físico das pessoas, onde isso sempre foi óbvio, foi claro, que é essencial para melhorar uma resistência a qualquer tipo de virose, inclusive a Covid. Segundo especialistas, ter o corpo saudável é fundamental para ajudar. Não quer dizer que você não vai pegar, não vai se contaminar e de repente não vai ter um problema maior. Mas é essencial para você ter um corpo saudável para pelo menos ajudar para minimizar os problemas, né? Justamente. Então essa sempre foi a nossa função. Uma delas, né? Uma das principais, inclusive. E nós fomos
banido desse trabalho. Não podemos mais trabalhar com alegações que o nosso trabalho poderia prejudicar e potencializar o aumento desse vírus. No caso seria, segundo, né, esse embasamento seria de alto risco. Seria de alto risco, né? Agora, provamos por A mais B com esse documento e com relatos, inúmeros relatos. Inclusive, hoje eu estava lendo o artigo de uma equipe de cardiologistas, onde eles falam que realmente é essencial a volta do retorno das academias. E isso tudo que eu estou falando aqui é embasado. A pessoa pode procurar na internet, eu posso deixar aqui disponível na sua TV, para que quem possa, né, verificar isso. Eu passo esses links, pode me procurar também, onde realmente tem inúmeros profissionais da área da medicina, inclusive, dizendo que realmente é essencial. E olha, eu vejo que no início da Covid, da pandemia, é entendido realmente que se puxasse o freio de mão, né, porque não sabíamos o que poderia acontecer. Então, todo mundo pagou um pouquinho esse preço por ser um vírus novo, não sabíamos o impacto, a famosa curva não aconteceu como deveriam acontecer. Pico também. O pico, justamente. Então, sabíamos aqui também que até mesmo para o bar se esperava muito mais. Infelizmente, as mortes aconteceram, a gente se condolece com os familiares e tudo, mas graças a Deus, por um lado, também não foi o que se esperava, né? Então, mas agora, com 3 meses, que pelo menos nós estamos parados... Foi uma das primeiras atividades da parada. Foi uma das primeiras. Então, já se ganharam muita experiência. Todos. Hoje as pessoas na rua muito dificilmente estão sem máscara. E se estão é por opção, porque eles sabem da importância do uso da máscara. Hoje todo mundo tem conhecimento, ninguém deixa de usar hoje por falta de conhecimento. Justamente, e o uso do álcool gel e tudo mais, o distanciamento para as outras pessoas. Então, hoje se tem informações suficientes, inclusive à população, para que se retorne algumas funções essenciais, inclusive como a nossa. Para você, e para também os educadores, para os profissionais, quais que seriam os principais benefícios, né, dessa atividade de vocês, do serviço prestado por vocês no combate à pandemia? Quais são os principais benefícios da saúde? Olha só, os clientes de academia, ele tem uma relação muito íntima, muito pessoal com o seu professor. É um profissional que passa confiança, porque você está lidando com o melhor bem que uma pessoa pode só ter, que é a sua saúde. Não adianta você ter tudo na vida e não ter saúde para usufruir dela, né? Dos seus ganhos, bens materiais, por exemplo. Entendeu? Então, essa relação é muito importante, tá? E você podendo estar com o seu cliente semanalmente, isso ajuda na orientação que essas pessoas, muitas delas, de repente, não possam estar agindo perfeitamente como para se prevenir da Covid, e os profissionais têm essa obrigação de estar orientando os seus alunos fisicamente. Imagina só, eu tenho relatos, inúmeros relatos, ficaria aqui horas e horas falando, mas vou citar um só. Uma vez uma mãe chegou para mim, uma mãe de um aluninho chegou para mim e falou assim: Alexandre, é incrível, parece milagre, mas no dia ela falava, eu gastava R$200 por mês com farmácia, por causa acho que era bronquite, o menino tinha bronquite. E foi no dia que ele começou a fazer a natação, eu não entrei mais em farmácia. Existem organismos que respondem muito rapidamente ao estímulo da atividade física. Outros já demoram mais, não significa que não está tendo resultado. Cada organismo tem seu tempo, tem o seu modo de reagir. De reagir. Agora, isso a gente vê frequentemente nas academias, o benefício físico que os alunos estão tendo. Tá? Muitos deles indicados por médicos, entendeu? Mas muitos mesmo, por várias patologias, e que hoje estão deixando de ser atendidas por uma decisão unipessoal aí, né, do órgão competente, que seria o município nosso. Quais seriam, por exemplo, os principais protocolos propostos por vocês aí
para a reabertura, enfim, para a utilização das atividades? Sim, no modo geral... Prevenção, né? No caso de prevenção. Sim, no modo geral, as academias todas, elas têm um protocolo semelhante, guardando devidos adequações, né? Por exemplo, temos academias de ginásticas, né? Musculação, artes marciais, natação, hidroginástica. Então, mas no geral, se nós nos comprometemos a manter as distâncias suficientes, números de frequentadores reduzidos, não é? O agendamento de horários seria um deles. Né? O reagendamento de horários, na verdade. Por exemplo, a minha academia vai ter que ter um ajuste de horários, não vai poder funcionar da forma que funcionava antes. Mas até isso está mais fácil hoje, porque as pessoas entendem e quando você modifica algo na academia, é bem aceito. Por quê? Porque você vai modificar em prol da saúde do nosso cliente. E o mais importante, os nossos clientes sabem disso e nos cobram o retorno das academias. Sim. Tá? Porque eles estão vendo, como eles são frequentadores das academias, eles mais do que ninguém sabem a falta do que isso está fazendo na vida deles ou dos seus filhos. Então, eles confiam na gente, nos protocolos, porque esse protocolo que está aqui, de 40 páginas, foi enviado, pelo menos eu enviei para todos os meus alunos. Então, eles têm ciência do que nós estamos apresentando à prefeitura e requerindo aí o retorno das atividades. Então, eles têm ciência disso, eles nos conhecem, eles têm a necessidade desse retorno das atividades físicas. Pois é, Alexandre, nossos espectadores participam com a gente aqui. A Liliane Ervilha, por exemplo, está colocando aqui, bom dia. Com certeza a academia é essencial, pois é saúde, saúde é essencial. Sem saúde não há nada, não há vida. Ótima matéria, parabéns. Aproveitando isso aqui, eu sei, já conheço um pouco do trabalho, nunca frequentei, deveria, até pelo meu físico hoje, pela idade, já deveria estar fazendo uma atividade física, mas já frequentei para fazer trabalhos, enfim, como reportagens e outras coisas. Eu sei que o cuidado com a higiene já existe muito antes da pandemia nas academias, né? Sem dúvida. Eu, desde meus 14 anos de idade, eu frequento a academia, não interruptamente, mas sempre estou frequentando a academia. E desde o primeiro dia, você pode procurar, quem já frequentou a academia sabe do que eu estou falando. Tem lá seu vidro de álcool com um paninho. Na minha época de adolescente era álcool líquido, mas já existia, Então, já existia o procedimento dos próprios alunos higienizar seu ambiente de trabalho, de exercício. Independente, eu vejo muito isso acontecer, depois que a pessoa utiliza um determinado equipamento, ela mesma higieniza. Ela não espera uma outra... Um paninho com álcool, Passa. Esses procedimentos já existem há décadas, não é nem anos. Então, o que é para muitas pessoas novidade hoje, o uso do álcool gel com mais intensidade, determinadas precauções de higiene, para a gente, muito do que está acontecendo hoje não é novidade, já é comum do nosso meio. Então isso só potencializou o que nós já fazemos há muito tempo. Então, poderíamos estar contribuindo mais com a população de Ubá se estivéssemos trabalhando, Até porque eu desconheço de estudo onde que uma academia potencializou a disseminação do vírus, entendeu? Desconheço, eu não sei disso. Por quê? Porque realmente são ambientes controlados, onde você pode arejar o ambiente, você pode ter ter algumas restrições que no momento vão favorecer a utilização. Então, questão de distanciamento, através do próprio agendamento de horários, da manipulação de horários ali. Intervalo entre aulas, para você poder fazer uma higienização melhor, tudo isso é possível, sem problema algum. Tem setores que não tem como você parar a cada hora, a cada 2 horas, para uma certa higienização. O nosso é a possibilidade disso. Não tem problema algum. Quer dizer, tem tudo mostrando aqui nesses documentos a condição da gente poder retornar, E questões também jurídicas, aprofundando um pouquinho mais aqui, existe uma certa argumentação que, pela nossa cidade, está fazendo parte do Minas Consciente, não poderíamos
retornar por questões jurídicas. Isso já foi provado que pode sim. Existem cidades que estão no Minas Consciente, onde existiu a liberação das academias, porque viram que realmente é necessário e tomaram uma atitude em prol da sua população, para o bem da população, não só para os donos de academia, que infelizmente eu conheço academias que já fechou, uma academia que já fechou, pelo menos uma eu já tenho certeza, está vendendo os equipamentos, e tem outras na iminência disso acontecer, não só por eles, mas sim pela população de Ubá que frequenta a academia. Hoje elas estão, de uma certa forma, sendo punidas para buscar saúde. Você quando está doente, você procura o quê? Um médico, não é isso? Você quer ser curado, porque você está doente. Agora, quando você está saúde e não quer adoecer, muitas vezes você procura o quê? Uma melhor nutrição, uma atividade física. Se alimentar melhor, praticar uma atividade justamente física, seja ela qual for, de preferência com acompanhamento de um profissional. Justamente. De repente você pode fazer de uma forma inadequada e até melhorar, prejudicar um pouco o seu problema, né? Agora, ô Alexandre, aqui também nesse documento, nós temos um embasamento aqui, um estudo também da parte econômica, né, do impacto econômico. Nós temos aí 90 dias, praticamente 3 meses, vocês parados, com as atividades paradas, você citou agora aí, né, alguma academia até fechando, outras na iminência também de parar suas atividades, de vender seus equipamentos, enfim. Você tem noção, você falando assim a grosso modo, do impacto econômico gerado com essa paralisação das atividades de vocês? Olha, em números, quem fez não em números, mas sim, no montante geral, assim, um impacto que pode ocorrer, pode ocasionar? Assim, aqui tem os números. Sim, você imagina só, são anos de investimento para um profissional, se você for considerar realmente o impacto econômico, você imagina, são anos de investimento para um profissional estar podendo exercer sua função. Porque ele frequentou academia, ele frequentou faculdade, ele investiu no trabalho dele, para hoje se submeter a de repente mudar de profissão, né? Porque a pessoa precisa trabalhar, ela precisa produzir, ela tem família muitas vezes e precisa sustentar. Então você imagina só, são pontos de aluguéis que hoje, já com o problema que o Ubá teve de chuvas e tudo, já teve um impacto econômico na cidade. Agora você imagina aluguéis sendo disponíveis desses ambientes de academia, profissionais sendo mandados embora, que infelizmente isso já ocorre em grande escala. Então o impacto econômico na cidade é muito grande, entendeu? A gente fica falando aqui da parte física das pessoas, questões de saúde, né? Porque isso realmente me preocupa muito. Mas a parte econômica também é muito importante nisso daí. E esse impacto negativo já está ocorrendo, né? Sem dúvida. Eu vejo o seguinte, hoje a maioria das atividades, elas já retornaram, claro, de forma adequada, de forma adaptada, de forma precária muitas vezes, né? Um atendimento bem dificultado em alguns estabelecimentos, mas a grande maioria já retornou suas atividades. Algumas nem pararam. Agora, são poucas as que estão paradas, uma delas é o setor de atividade física. E eu vejo, a opinião minha agora, né? Eu vejo, por exemplo, eu não consigo entender, nada contra, gente, deixar claro aqui, nada contra qualquer profissional, nada contra qualquer tipo de estabelecimento. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, precisa defender o seu. Mas eu vejo com uma certa incoerência alguns estabelecimentos poderem funcionar, aglomerando pessoas inclusive. Vou dar um exemplo aqui, gente, por favor, mais uma vez eu repito. Nada contra, acho que tem que funcionar sim, adequadamente, de forma adaptada, tem que funcionar. Vou dar um exemplo aqui, o bar. O bar tem que funcionar? Tem, o cara tem as contas dele para pagar. Mas por que o bar pode e a academia não? Eu não estou dizendo para fechar o bar, não estou querendo aqui que feche o bar. Eu estou querendo que analise e compare as duas situações. A minha opinião, isso é minha pessoal, é que uma academia ofereceria menos risco do que algumas atividades que estão em funcionamento. Entre outras, que estão em funcionamento. É o meu entendimento. Não sei se é a sua opinião, provavelmente
Não, vocês como profissionais devem ver, pelo que eu vi aqui, com certeza tem essa opinião também. sim, eu acho que eu vou até um pouquinho além, porque eu acho que o nosso retorno iria contribuir favoravelmente. Enquanto que algumas pessoas podem até achar que não, né, porque hoje a academia está sendo como vilã disso, eu não vejo por quê. Porque onde foi que disseminou vírus em academia maciçamente? Não estou falando que nós somos livres de qualquer situação que aconteça. O risco existe. Até dentro Sim, da nossa casa. sim, sabe? Então, eu acho que, do contrário, já vi estudos que dentro do âmbito familiar, dentro do ambiente residencial, onde que o vírus mais se dissemina. Então, e não é por isso que vamos destruir as famílias, né? Lógico, vamos virar eremita e morar cada um no buraco da montanha. Justamente, né? Não tem sentido. Agora, eu acho que a gente tem que acreditar, sabe? E acho que o prefeito, nosso prefeito da cidade aqui, o senhor Edson, que eu conheço, tive uma feliz oportunidade de fazer um curso junto com ele, sei do caráter dele, sinceramente sei do caráter dele. É quase uma pessoa unânime na cidade no sentido do que ele é como pessoa. Mas está faltando, nesse momento, de uma decisão de um pouquinho mais, não é de coragem, mas realmente uma decisão que acredite na gente, acredite nesse protocolo. E outra coisa, já foi entregue, já tem em torno de 15 dias, está na mão da prefeitura. Ainda? Não, assim, efetivamente não. Sim que eles estão analisando, mas que não tem um retorno que podemos abrir ou não poderemos abrir. Agora, uma coisa certa também é que o governador do estado, isso eu tenho aqui links onde eu vi reportagem do governador dizendo, na G1, por exemplo, onde ele está dizendo que é de total autonomia do prefeito de cada cidade resolver sobre o retorno de cada academia. Então, ou seja, se o prefeito daqui decidir que pode abrir, pode abrir. Está nas mãos dele decidir. E a argumentação favorável para isso está aqui com você, está na mão dele, está com todos os alunos, pelo menos da minha academia e de muitas outras academias, para poder analisar e ver que realmente é necessário o retorno das academias. Na verdade, já passou do momento. Alexandre, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu vou fazer agora um paralelo do seguinte. A minha opinião também, vou traçar aqui uma outra opinião, não sou muito de dar opinião aqui sobre o assunto, né? Mas, por exemplo, o comércio, hoje uma lanchonete está aberta, está funcionando, os bares estão funcionando, estabelecimentos que vendem, que comercializam alimentos estão funcionando. Eu não entendo, da mesma forma que as academias, eu não entendo o porquê que aquele feirante que vende lá o seu lanche lá na feira, que vende o seu pastel com caldo de cana, não pode participar da feira. Porque se a lanchonete pode vender lá na porta, e hoje não é só na porta, hoje está podendo entrar no estabelecimento com a nova resolução, por que não pode também esse feirante participar da feira livre vendendo o pastel, vendendo o caldo de cana, desde que não fique lá, desde que não seja consumido lá na barraca, para não gerar aquela aglomeração na barraca, que não possa, que você às vezes goste do pastel, goste do caldo de cana, chega lá, pega o seu e vai embora, pegou, saiu, por que não? Da mesma forma eu entendo a academia, né? Então é um paralelo de atividades diferentes, mas importante. Agora, para a gente fechar, eu vou perguntar para você o seguinte, além de deixar claro as suas considerações finais. Houve algum argumento até hoje do poder público explicando o motivo principal pelo qual vocês não podem trabalhar, onde que estaria gerando ou que poderia ser gerado um grande risco de contaminação, que seria nos aparelhos, que seriam, enfim, que todo mundo utiliza o mesmo aparelho às vezes. Existe alguma explicação sobre qual o motivo? Bom, em relação especificamente a essa última indagação sua, não está especificado em documento algum, pelo menos eu desconheço disso, que o fato de você manusear o aparelho, e muitas academias não trabalham com aparelho. Não, que foi um exemplo só. Sim, né? Então, mas vamos dizer aquelas que trabalham com aparelho, que isso seria o motivo de disseminar o vírus. Até porque existe a higienização após
cada uso, ou antes de você utilizar o equipamento, você higieniza e assim que você sai. Então, não há por que você alegar que alguém alegar que teria problemas nesse sentido, entendeu? A questão... Para exemplificar, te cortando, um carrinho de supermercado hoje, ele é higienizado. Fica lá um funcionário, toda vez que você vai pegar um carrinho de supermercado, o funcionário vai lá, passa um álcool lá nos principais pontos em que você vai segurar o carrinho. E a mesma coisa seria feito com a academia, né? Com o aparelho, por exemplo. Justamente, seria feito. E talvez um controle, talvez até mais rigoroso, porque vamos restringir, como o supermercado talvez faça também, mas vamos restringir a quantidade de acesso ao interior da academia. Então, fica cada vez mais... fácil de a gente lidar. E olha, outra coisa também, nós lidamos com clientes que estão lá toda semana. Eu quero o retorno dele, eu quero esse cliente, esse aluno saudável. Lógico. Ele não vai uma semana e depois não volta mais. Existem setores que você visita no comércio e de repente você não volta ali naquele ano, ou naquele mês, ou às vezes nem nunca mais volta, né? Na academia não, os nossos clientes estão lá toda semana. Ou a gente apresenta boas argumentações, provamos que estamos aptos a trabalhar, ou a gente vai sair do mercado. Não adianta voltar errado. Está todo mundo consciente disso, que estamos capazes de retornar ao trabalho. Só precisamos agora que o prefeito dê esse voto de confiança às academias para poder estar contribuindo, inclusive com maiores informações para a população de Ubá, perante ali o contato diário que a gente tem com os alunos. Alexandre, eu agradeço a sua presença, muito bem esclarecido aqui, né? O que é o documento, quais são o requerimento de vocês, quais são os requerimentos. Eu deixo aqui à vontade para você fazer sua consideração final aí e espero que as autoridades possam analisar muito bem aqui esse documento que está muito bem elaborado. Obrigado, primeiro, em nome de todos os profissionais do setor da educação física, por esse espaço fundamental aqui para a gente estar podendo também falar do que está acontecendo com os donos de academia e principalmente com os alunos que estão nos cobrando frequentemente esse retorno, né? E acredito realmente que para esses dias a gente consiga uma resposta realmente efetiva dos órgãos competentes aqui da nossa cidade e libere logo o retorno das academias. Até porque fiscalização existe em todos os setores e vai também existir nas academias. Se algo estiver errado, vai ser dito. Então, por que não confiar? Entendeu? Acho que já mostramos nesses anos de trabalho na academia em Ubá, só eu tenho 28 anos que eu trabalho aqui em Ubá, e eu não estou aqui, nunca estive aqui brincando com a profissão. Sempre lidei sério, meus clientes sabem disso e as outras academias também trabalham muito sério e a gente quer contribuir, entendeu? Falta o voto de confiança da prefeitura. Muito bem. Então, Alexandre, para a gente fechar aqui, pode deixar o contato aí da sua academia, explicar qual o serviço oferecido lá na Onda Azul. Bom, lá nós temos aulas de natação e hidroginástica, desde bebê, desde crianças tem meses, 4, 5 meses de vida, até sem limite, né? A pessoa tendo condições físicas e autorizada por um médico a praticar a atividade, ela pode estar aprendendo a nadar. E fica na rua Jerônimo Salgado, perto do Cine. Então é fácil a localização. E telefone é 3532-6044. Né? Agora, para o momento, estamos fechados, né? Então, por favor, não adianta ligar agora, mas assim que retornar, estamos de braço aberto para poder atender a toda a população. E população que por sinal, está muito bem servida com os profissionais de educação física, tá? Isso, de uma certa forma, serviu para unir a gente, tá? Então, até dentro desse problema, dessa pandemia, a gente consegue tirar coisa boa. Tem muitos profissionais bons em várias áreas aqui, não só na área da natação, da hidroginástica, mas em todas as áreas. Isso aí eu fiquei feliz, pelo menos dentro dessa situação um pouco triste, né? Alexandre, então, muito obrigado. Alexandre dos Santos Mendes, ele que é educador físico, é profissional, né, da atividade física e proprietário da Onda Azul, academia lá de natação. Muito obrigado, Alexandre.